Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Show de bola? Passando aí mais uma série da parte de compartilhando conhecimentos. Você que já tá aí no canal aí acompanhando aí, compartilha, comenta. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aos poucos eu vou compartilhando conhecimento aqui. Hoje eu queria falar um pouco sobre liderança. E tem uma história muito interessante de um sábio que a mulher chegou, né, com o filho dela. E aí ela falou assim: Olha, esse menino tá comendo muito açúcar. Eu queria que o senhor desse um conselho pra ele, falasse pra ele aí, porque ele tá comendo açúcar demais. A sábio falou: Ó, tá bom, senhora. Daqui um mês a senhora volta e eu vou conversar com ele. Aí ela tinha pegado uma fila, mó tempo, mó rolê pra chegar lá, pra falar com ele. Falou: Tá bom. No mês depois ela voltou, chegou lá, falou: Pronto, seu sábio. Tá eu aqui. Mês passado eu vim, falei do meu filho, que ele tava comendo muito açúcar, e eu queria que o senhor ajudasse ele, desse um conselho pra ele. Aí o sábio falou assim: Tá bom, menino, para de comer açúcar. Ela falou: Meu, eu vim aqui mês passado, peguei uma fila, mó treta pra chegar até aqui, pra o senhor falar pra ele comer, parar de comer açúcar. Aí ele falou assim: Não, porque liderança é só pelo exemplo. Primeiro parei de comer açúcar, fiquei um mês sem comer açúcar, e agora eu posso falar pra ele que não é pra ele comer açúcar. Então, teve propriedade de falar, ele fez primeiro para depois poder falar pro outro. E aí, um dos maiores líderes que já existiu, se não o melhor, Jesus, ele foi o maior líder que existiu pelo exemplo. Jesus sempre deu exemplo. Então Jesus ele falou de amor, mas ele viveu o amor. Não foi algo, ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, ele viveu de fato o amor e ele pregou o amor e ele foi o amor. O verbo se fez carne, a Bíblia diz. E aí mostra o quê? Que liderança só se dá pelo exemplo. A gente vê alguns líderes de forma natural. Vou dar o exemplo de José. José, cara, todo o perrengue que ele passou foi medido pelos irmãos. Todo lugar que Deus colocava ele, e a Bíblia enfatiza que Deus era com ele, você percebia que José era jogado numa condição de líder. Era o líder dos prisioneiros, era o dono da casa de Potifar, era o governador. Sempre, automaticamente, por ele se portar bem, ele era o líder. E muitas pessoas são assim. Às vezes tem uma situação, as pessoas nomeiam o líder automaticamente. O líder ele é elegido pelo povo. É o pessoal que fala: Não, não, pergunta para fulano. Fulano sabe. Numa situação de perigo, oi, e aí, o que eu faço? Pergunta sempre direciona pro líder. E aí é muito louco. O cara, quando ele é líder, quando ele cuida de uma empresa, quando ele cuida de pessoas, quando ele cuida de gente, ele precisa estar sempre à frente, ele precisa estar sempre pelo exemplo. Por exemplo, se você quer que a sua equipe corra, você tem que estar voando. Se você quer que a sua equipe ande, você tem que estar correndo. Se você quiser que sua equipe rasteje, você tem que estar andando. Então, assim, o líder ele tem que liderar pelo exemplo. Não existe forma de liderar, existe exemplo. Então você tem que dar o exemplo. Se você quer que a pessoa não chegue atrasada, você não pode chegar atrasado. Se você quer que a pessoa respeite, você tem que respeitar. Então, é um espelho. Então, o líder, a liderança, ela é pelo exemplo. E aí, seguindo nessa ideia de compartilhar conhecimentos, falando de livros, o livro que eu queria deixar para vocês, cara, é o número 1 aí, a Bíblia. Bíblia, você pode ir ali nos 4 evangelhos ali. Se você quiser começar por um mais específico, eu diria para você começar pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é show de bola. Mas Mateus, Marcos e Lucas também são bem bacanas, beleza? Agora, livros fora a Bíblia, O Monge Executivo, ele fala muito sobre liderança, é um livro assim bacana de se ler. Tem um livro também que eu não lembro o nome do autor, que é O Poder de Delegar. Cara, esse livro é top, assim, ele dá uns exemplos reais, assim, compara duas pessoas, assim, e mostra uma pessoa que tava tendo muito resultado e uma pessoa que tava terrível, assim. E ele vai dando analogias, aí ele explica sobre prazo, sobre feedback. Meu, muito louco, assim, é bacana, assim, de liderança, assim, é um dos livros mais tops que tem. Beleza, pessoal? E você? Você já teve um bom líder? Alguém já te liderou que você falou: Cara, o líder é bom, hein? Comenta aí, curte esse vídeo, se faz sentido, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e fortalece a gente aí. Deus abençoe, tamo junto.